Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar só o ok aqui das Abix para a gente inicializar. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Maurício, como tá? Tudo ótimo. Pessoal, sinto pelo atraso, nós estávamos em um outro compromisso agora com uma turma de ZCU, que nós finalizamos agora. Então, sinto por esse atraso, Paulo, me desculpe mesmo. Tudo E bem? já pode iniciar o webinar agora. Perfeito, então. Obrigado, Maurício. Pessoal, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vou compartilhar minha tela para a gente... Bom, não era esperado, né? Faço das palavras do Maurício ali as minhas também. Pedimos desculpas por qualquer intempérie em relação ao tempo, mas vai valer bastante a pena. Fiquem comigo aqui porque o conteúdo é bem bacana, tá bom? Só que a gente vai estender um pouquinho de 11h30 até 12h30. Se for possível, se for viável, a gente acelera um pouquinho para terminar um pouco antes, talvez, tá? Mas talvez o acelerar não seja tão interessante porque o conteúdo está bem legal. Se os colegas puderem dar um feedback aqui no chat para a gente entender se todos estão ouvindo e vendo perfeitamente, vai ser bastante importante. Áudio e vídeo, ok. Então tá bom. Então vamos iniciar. De novo, sejam bem-vindos e eu peço que as dúvidas que surgirem, comentários ou qualquer outra coisa, por favor, então já sabem o esquema, né? Podem postar no chat. As dúvidas, perguntas técnicas sobre o que a gente vai apresentar, eu peço gentilmente que achem o botãozinho ali do QA, né? O Questions and Answers do Zoom e postem lá, porque ali oficialmente é o repositório das perguntas técnicas sobre o tema, tá legal? E a gente se esforça para responder tudo ao final. Então, apertem os cintos e vamos em frente. No nosso webinar de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto muito bacana, um assunto muito legal, que é o monitoramento de todos os serviços de um dispositivo, de um host, registrando a presença, além de todos os colegas, do meu amigo ali em particular, Hernandes Martins. Obrigado pela tua presença, Hernandes, é uma honra, seja sempre muito bem-vindo. Vamos em frente aqui, então. Ok, então a gente vai falar sobre como fazer isso utilizando apenas um item, apenas uma trigger e utilizando a técnica de tagging para fazer tudo isso. Tá legal? Esse treinamento, treinamento não, esse pequeno treinamento, né, em forma de webinar, quem ministra, então, oficialmente falando, é a Unirede Inteligência em TI, uma empresa premium partner da Zabixia, situada na cidade de Porto Alegre. Para quem não nos conhece, aqui tem um espaço amostral dos clientes que atendemos, ou estamos atendendo, para que vocês conheçam um pouco mais quem consome dos nossos serviços e toda a inteligência incluída. Para quem ainda não me conhecia, eu sou Paulo Deolindo, sou o Zabbix Trainer da Unirede e venho compartilhar um pouquinho de conhecimento, conteúdo com os colegas que nos honram com a presença nesse evento. Tá legal? Então, aqui tem um QR Code, podem me procurar no LinkedIn, vai ser uma honra tê-los na rede para a gente trocar ideias e falar um pouco sobre Zabbix, que bombando agora está, né, nessa versão 6.0, né? Muito bem, vamos em frente. Essa é a nossa pequena, parece grande, mas não é, tá? É a nossa pequena ementa do webinar. A gente vai contextualizar, vai falar sobre o monitoramento dos logs,
Vai trabalhar um pouquinho do RSysLog Server, a gente vai trabalhar a criação do item da trigger para fazer todo esse monitoramento e um troubleshooting para mostrar como toda a coisa funciona no fim das contas, tá legal? Então, bem, apertem os cintos, vamos em frente. Nosso primeiro tópico aqui, introdução, tá? Normalmente, quando a gente tem um determinado host e quando a gente diz host, leia-se qualquer dispositivo que se queira monitorar pelos Zabbix, tá? Isso não está associado a uma máquina Linux, não está associado a uma máquina Windows, não está associado a uma impressora de rede, não está associado a nenhum dispositivo específico. É tudo isso que você pode, através de várias técnicas, monitorar pelos hábitos. Essa é a definição de host. Por que eu digo isso? Porque cada host tem a sua particularidade. Uma impressora de rede vai ter um determinado serviço. Um HTTP server ou um servidor web vai ter um determinado serviço, que é esse. Tá? Então, essa aqui é a representação daquilo que pode estar disponível em um host, tá legal? Então, aqui de azulzinho, nesse meu parêntese, ou nessa minha chave, tá? Alguns dos serviços que podem estar presentes em um host. E perceba que eu poderia estender essa contextualização para mais de um host. Então, pega esta imagem que está aqui e multiplica ela, né, por 500 hosts, né, e assim por diante. Então, eu tenho vários serviços que rodam em um determinado dispositivo, como, no exemplo aqui, um HTTP Service, um banco de dados, um serviço FTP, um serviço SH, por um acaso, um serviço do Zabbix Agent, mas poderia ser um SNMP, poderia ser um SFTP, poderia ser um LDAP. Então, imagine o serviço que roda no seu host. Aí, se faça a seguinte pergunta: como você monitora esse serviço? Para quem já trabalha com os Zabbix, sabe que existem vários caminhos para se monitorar esse serviço. Eu posso monitorar o status listening da porta padrão daquele serviço, por exemplo, HTTP na porta 80, HTTPS na porta 443, algumas variáveis, o LDAP 389, o LDAP Secure, se não me engano, 3389 e assim por diante. Mas existe a expectativa do usuário também. Então, não basta o serviço estar ouvindo na porta, o usuário tem que autenticar, a página web tem que ser consumida, o tempo de resposta disso tem que estar adequado. Então, existem várias maneiras de você monitorar esses vários serviços. Mas antes disso tudo, tá? A gente tem que garantir que a parte operacional esteja operacional, funcionando, né? Então, o serviço ele tem que estar AP, para depois a gente, de repente, fazer um teste de autenticação, um teste de obtenção de página e assim por diante. Então, você tem vários itens que podem ser criados, e em algumas vezes, várias tags, como a gente viu ou temos visto, as tags a partir do Zabbix 5, por exemplo, têm ganhado muita força e no Zabbix 6, então, isso explodiu. O uso de tags, que seriam as etiquetas, né, os endereçamentos para ganha força também agora nos próprios itens, tá? Substituindo as antigas applications ou as antigas aplicações. Então, no nosso cenário, aqui tem algumas perguntas que direcionam o nosso laboratório. Quantos serviços eu tenho? Como eu os monitoro? Quantos itens ou quantas triggers são necessários para monitorar esses serviços? Como os problemas são recuperados? E aqui a gente está falando, se vocês olharem aqui, ó, o nosso Smile, né, a nossa representação é de um esforço muito grande, é isso que esse desenho quer dizer aqui. É de um esforço muito grande para fazer toda essa administração, toda essa gestão, certo? Imagine então você criar vários itens com várias tags, ou não, nesse momento deixa sem tags, não tem problema,
mas várias triggers, e aí vem um esforço muito grande para a administração. Ok, né? Inventaram um template há bastante tempo, então isso pode ajudar, pode facilitar bastante também. Mas ok, vocês já vão entender como que a coisa poderia ser diferente. Olha só esta imagem, no nosso próximo slide, essa página 7, como muda. Imagine que eu tenho vários serviços nesse meu host, e imagine que eu possa ter um único item que faça o monitoramento do status desse serviço e uma única trigger associada a este item. Sabemos que a trigger é uma avaliação de uma métrica coletada por um item, ou mais de um item, né? Mas nesse caso é um item só. Então aqui eu tenho um item que monitora todos os serviços e eu tenho uma trigger que avalia esse item. A grande questão, né, a mágica da coisa é como fazer isso ser dinâmico, já que um item, eu não vou poder colocar lá que eu estou monitorando HTTP, porque se eu quero que seja dinâmico, ele tem que ser aberto, né, tem que receber como variável um MySQL, um HTTP, um LDAP, que esteja no seu estado, aí o estado que você queira monitorar, started, stopped, up, down, seja qual for a sua técnica pensada para o monitoramento, tá? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui é você feliz depois desse webinar, tá bom? Diminuindo, colocando o esforço num primeiro momento e depois sendo feliz ali com a administração dessa coisa toda, tá? Muito bem. Como posso fazer isso? Tá? Então, a gente vai iniciar fazendo o monitoramento de logs. Primeiro passo para monitorar logs é se certificar de que o hostname no Zabbix Agent, e aqui essencialmente a gente está falando de Zabbix Agent. Tá legal? A gente comentou agora há pouco, poxa vida, mas eu posso monitorar um SNMP, eu posso monitorar uma impressora. Ok. Aqui exclusivamente estamos falando do monitoramento pelo Zabbix Agent, tá legal? No final do webinar, a gente vai falar sobre alguns desafios. Como é que eu faço isso quando eu não tenho um Zabbix Agent? Uns desafios interessantes, tá legal? Então, aguardem e vamos seguir. Então, enquanto a gente fala de Zabbix Agent, percebam o seguinte: eu cadastro um host no front-end e nesse cadastro eu tenho um parâmetro chamado hostname. Talvez alguns dos colegas não saibam, talvez muitos saibam, que esse hostname tem que ser exatamente igual ao parâmetro hostname que está no Zabbix underline agent 2, por exemplo, ou agentd.conf, tá? Como dizem, né, tem que dar match. Esses parâmetros aqui têm que ser exatamente iguais. Caso contrário, você vai conseguir fazer monitoramentos passivos apenas, o que não é nenhum problema, né, a princípio, mas não vai conseguir monitorar logs, que é o nosso propósito. Tá legal? Então, isso aqui é uma premissa. Bom, algumas notas, então. O Zabbix Agent deve ser capaz de coletar informações, porque os logs são monitorados dessa forma. Quando um evento ocorre no servidor, ele tem um timestamp. Isso aqui é muito interessante, tá? Quando o Zabbix recebe a informação deste evento que aconteceu, pode ser que seja cadastrado no Zabbix em um horário diferente daquele que ele foi coletado, tá? E o Zabbix não alimenta retroativamente a informação quando a gente fala de logs em relação ao seu timestamp. O timestamp, ele é cravado de duas formas que a gente vai ver. A hora que o Zabbix recebeu a informação e você tem a possibilidade, é opcional, de cravar a hora em que o evento de fato aconteceu. Ah, Paulo, mas isso está no log, né? Pode não estar. Você pode fazer um trabalho de tirar essa informação do log
e a gente vai demonstrar isso acontecendo. Consideração importantíssima: o menor tempo de coleta do Zabbix Agent, ou do Zabbix como um todo, tá? É o intervalo de 1 segundo. Tá legal? Que, inclusive, é o recomendado para os logs. Será necessário alterar o template do rsyslog service do servidor, tá? Para facilitar a criação do local time no Zabbix. Agora vamos materializar. Vai ter um momento de demonstração, mas eu quero materializar isso para mostrar para o grupo, tá? Então, só um instante. Eu já tenho algo aqui. Tá. Percebam o seguinte. Percebam o seguinte assim que eu consegui abrir a máquina. Só vai levar um segundo. Ops, errei a senha. Errei de novo. Errei de novo. Ops, resolvi acertar a senha. Legal. Estou pegando uma máquina qualquer, tá? Isso aqui, ignorem os nomes das máquinas aqui, por favor, nesse momento. Não tem nada a ver com server, database ou... Isso aqui é uma máquina qualquer que está sendo monitorada. Eu quero mostrar aqui para o grupo o seguinte. Eu tenho no meu rsyslog.conf, porque ele é o gerador de logs do meu sistema operacional, eu tenho um template padrão que é aplicado nesse serviço. Esse template padrão gera logs num determinado formato. Ok? Então tá bom. Vamos lá. Como que esse log está sendo gerado? Var log, por exemplo, alflog. Tá. Deem uma olhada nesta linha aqui. Tá? A princípio, é ok, né? A gente olha, a gente entende, né? O log, né? Esse evento aconteceu em março, no dia 10, às 11 horas, 46 minutos e 34 segundos, no host tal, um evento gerado pelo daemon ou pelo serviço tal, e aqui vem a mensagem de log que pode ser qualquer uma. Acontece que quando eu monitoro este serviço, esse aqui não está funcionando, vou mostrar aqui então. Pegar um aqui que está funcionando então para a gente ver. Tá. Percebam o seguinte. Esse é um monitoramento que propositalmente não está ajustado, para a gente mostrar essa coisa acontecendo, tá certo? Então percebam o seguinte. Timestamp é a hora em que o Zabbix recebeu recebeu o log, tá? Esse aqui bateu, ó. 22, esse aqui também está batendo, esse aqui também está batendo. Opa, esse aqui já não está batendo, ó. O evento foi gerado às 11 horas 47 e 33 segundos, mas o Zabbix recebeu às 11 horas, um segundo depois, 34 aqui, tá? E alguns deles podem estar assim, ou até ter um tempo maior, um intervalo maior entre a geração do evento e a recepção desse evento pelo Zabbix, tá? Muito bem. Isso é uma problemática. Agora percebam que essa coluna local time, ela está vazia, tá? E por que ela está vazia? Porque este item
em especial, ó, vamos abri-lo aqui. Esse item em especial, apesar de aceitar uma parametrização de timestamp, log time format, aqui eu defino o timestamp, eu traduzo para os ABICs o timestamp do log para os ABICs, tá? Para que ele me gere uma informação tal como é o log dos ABICs, né? A informação que eles aguardam receber. Mas ó, percebam que não é obrigatório, tá? Isso aqui não incomoda, tá legal? Mas é interessante colocar. Tá bom. Então, esse daqui não tá legal. Eu monitoro o log, mas ele não tá adequado. A gente vai precisar fazer aqui uma alteração do timestamp para que fique da seguinte forma. Assim, tail -1 var log alf log. Ó, aqui, ó, já mudamos o timestamp para um formato em que eu consigo, por exemplo, fazer a tradução. Que tradução, Paulo, do que você está falando, tá? Vamos lá. Essa tradução aqui, ó. Então, o formato original do log era este. Isso aqui não me ajudava muito com o meu propósito. Depois que eu fiz a alteração do template de timestamp do syslog, isso aqui ficou um pouco melhor, tá? Para se trabalhar. Um pouco mais à frente aqui, ó, eu já vou voltar. Olha só como fica, tá? O log, a hora, a data, a hora, o minuto, o segundo, ó, cadastrado aqui. Isso aqui foi arrancado do log, né? Como é que o log está sendo gerado a partir de agora e como que eu traduzo para os ABICs isso, tá? Naquele campo de local time format, né? Tá? Agora, e olha só então como que fica. A hora em que os ABICs recebeu o log e a hora em que o log foi gerado, o evento de fato foi gerado, tá? E perceba que essa informação é repetida aqui na mensagem de log, o que não nos interessa nesse caso, tá? O que não nos interessa. Eu não preciso ter essa informação em vários lugares, tá legal? Enfim, tá? Então agora eu vou voltar um pouquinho, porque eu pulei. Qual foi a alteração necessária para ser feita no meu syslog server, tá? Eu comento o template padrão do syslog e crio um template adequado para gerar o log no formato que eu preciso que ele esteja. Então, esse aqui é o momento em que dá um pouquinho mais de trabalho, mas uma vez definido de acordo com as RFCs lá, né, você consegue gerar um log de forma adequada. Aqui, depois vocês vão receber esse material, já está prontinho, ó, está mastigado, tá bom? E eu faço o seguinte ainda, eu quero colocar todos os logs de todas as facilities, é o primeiro asterisco, né? As facilities de ponto asterisco, todas as severities, né? Ou seja, todos os logs de todas as severidades, eu quero jogar isso para um cara chamado /var /log tudo log, tá? Assim, eu monitoro tudo, tá bom? Monitoro tudo lá. Restart o serviço, muito importante. Os ABICs precisam de permissão para fazer a leitura desse log. E aqui deixo uma nota, tá? O nosso material, esse laboratório é um material didático, tá? A gente não está instruindo nada para ambiente de produção. Então, é uma apresentação apenas para estudos. Então, a gente não está focado aqui em segurança nos logs, por exemplo, né? Então, eu salvo tudo num arquivo chamado tudo log e aplico permissão de leitura para todo mundo. Isso está errado, né? Mas é só para o nosso exercício, tá? Deixar isso bem claro. Ok? Então, depois de aplicada essa alteração, a mudança do log, que a gente viu e entendeu, e agora vem a mágica, né? Eu vou criar um item de monitoramento de log, ó. Vou dar um nome qualquer para ele. O agente, opa, isso aqui
o corretor ortográfico não ajudou muito, é o Zabbix Agent Active, tá legal? Não pode ser o agente passivo. E a chave que nos vai permitir, o que que eu quero extrair desse log, tá? Só para a gente alinhar. O que que eu quero extrair desse log? Eu quero extrair as informações de quando um serviço é parado, quando ele está no status de stopped, e eu quero extrair a informação de quando ele está inicializado, started, tá? Esse é o exercício. Você pode pensar assim, poxa, eu gostaria de buscar no meu log o up e o down, o failed e o successful, né? Aí, então, esse é o seu exercício depois do webinar. No nosso aqui, a gente está buscando, então, pelo started e pelo stopped. Em teoria, essa expressão regular simples aqui, que é aceita no parâmetro de monitoramento de logs, vai extrair todas as linhas que tenham essa ou aquela incidência, started ou stopped, tá legal? O tipo de informação é log, o menor tempo de coleta é de 1 em 1 segundo, que é o recomendado nesse caso, e o nosso log time format de acordo com o timestamp configurado do nosso laboratório, tá? Então, o resultado acaba sendo este aqui, tá? Então, deixa eu abrir de novo aqui o meu Zabbix. Só um segundo, cadê ele? Tá aqui. Tá, então vamos lá. Monitoring latest data. Aqui eu tenho o meu Zabbix Server Log. Perceba que o Zabbix 6, ele permite que você faça consultas e salve-as, né? Então você não precisa passar a todo momento. Você já vai aprendendo as coisinhas interessantes do Zabbix 6 aqui. Então, esse aqui é o meu servidor Zabbix e eu estou monitorando nele todos os serviços. Tá legal? Todos os serviços que tenham levado a palavra stopped. Deixa eu ver aqui. Tá? Que tenham levado a palavra stopped. Azulzinho que é... Tá? Não. Vermelhinho é o problema, né? Do stopped. Isso aí. Tá certo? E a palavra e o started. Então tá tudo evidenciado aqui, tá? Só que a gente sabe que uma simples coleta não gera alertas, tá? Então, o meu primeiro passo está feito, eu consigo extrair do arquivo de log a informação que eu quero. Essa informação está crua, eu só extraí a linha inteira. Durante a construção desse material, eu passei por vários insights, né, que vocês também devem estar tendo aí. Tá? Será que eu posso trabalhar pré-processamento para tirar pedaços do log que não me interessam? Pode. Será que eu posso criar um item único de log e depois criar itens dependentes para os serviços com regras de LLD? Pode. Pode fazer tudo isso, tá? Então a gente vai trazer uma coisa mais simples e mais didática e a evolução disso a gente deixa para um estudo mais aprofundado. Agora vamos para a criação da trigger. E é aqui que mora a brincadeira mais interessante de todas, tá? Aqui nós temos o seguinte: já coletamos, beleza. Essa é apenas uma maneira de várias de fazer o que a gente está propondo. E agora eu vou criar a trigger de fato, tá? Eu digo que a trigger normalmente é assim: service HTTP stopped, service Zabbix Agent stopped, service qualquer outra coisa stopped. E o que é esperado na sua recuperação? Service X started. Mas lembre-se, eu tenho um item e a nossa proposta é fazer uma trigger que avalie esse item dinamicamente, tá? Então, o que que a gente faz aqui? Deixa eu só voltar uma coisa, tá? É isso mesmo. Então, o que que a gente faz aqui? A gente cria uma trigger que vai ter um nome dinâmico, tá? No Zabbix 6, dá para ir além, tá? Você tem o nome da trigger
e você tem o nome do evento, que são coisas diferentes. A trigger, quando é ativada, ela gera um evento. Antes eram coisas, eram o mesmo nome, né? Agora você pode mudar, mas a gente nem trabalhou isso aqui não. Então serve-se, tá legal. Como é que eu faço o nome da trigger, o evento então, ser gerado de uma forma diferente? Eu trabalho com uma macro do tipo built-in. Essa macro já existe nos Zabbix, que é o item.value. E eu aplico a essa macro uma expressão regular extraindo o nome do serviço que parou. Aqui, ó, ele me devolve, que é o grupo 6 de coisinha aqui. Tá. Vamos ver. Paulo, como é que você chegou nessa coisa, né? Assim, ó. Só que esse aqui é o outro cara. Deixa eu mudar. Tem um site aqui, inclusive recomendado pela Zabixia, que é o regex101.com, para você brincar com essas expressões regulares. E aqui, por exemplo, a gente vai pegar essa linha de código. Vamos pegar essas duas aqui do stopped e do started. Tá? Primeiro um stopped. Só para a gente contextualizar e entender o que de fato está acontecendo, tá? Um stopped e um started qualquer. Tá? E agora, a expressão regular criada que tornou isso possível, tá? Deixa eu pegar aqui do impossível decorar ela, né? Bom, impossível não, né? É difícil decorar ela, mas a gente pega ela aqui bem rapidinho, tá? Vou colocar aqui a expressão regular que foi gerada, tá? Então aqui eu estou trabalhando este camaradinha. Tá aqui, tá? Então essa é a expressão regular que foi criada, lembrando, né? Você pode criar a sua expressão regular de uma forma mais inteligente, uma forma mais elegante. Essa aqui foi a minha, né? Tá legal? Então, o que que eu extraio? Ó, eu tiro o lixo que não me interessa, porque isso já está no timestamp do log. E o que que me interessa aqui? Eu quero saber o nome do serviço que parou, foi esse carinha aqui, grupo 6, lembra? Contra barra 6. É isso que me interessa. E talvez a origem do evento, que aqui eu não pego, mas uma outra expressão regular poderia extrair a origem do evento também, tá? SystemD, SSH, alguma coisa assim. Bom, enfim, foi gerada então essa expressão regular, tá? Ela vai dinamicamente extrair o nome do serviço baseado no grupo 6, conforme a gente apresentou. Então eu digo que o serviço parou no host tal. O host, nesse caso, vai ser sempre o mesmo, aqui não vai fazer muita diferença. No Zabbix 5, até o Zabbix 5, quando você monitorava um log, você tinha uma expressão parecida com... Eu não preparei ela, mas eu vou colocar ela bem rapidinho aqui. Uma expressão para o problema que era mais ou menos assim, né? Você tinha aqui o host, dois pontos, log, aí vem aqui o nomezinho do log, barra var, barra blá blá blá, e aí eu tinha o seguinte, né? Fecho, o ponto expressão, que era o str de string, aí eu procurava pela string, por exemplo, stopped igual a 1, tá? Então aqui, até a versão 5 dos Zabbix, era feito dessa forma, tá? Com a versão 6 dos Zabbix, essa str, até onde eu consegui analisar, sumiu, tá? E além de ter mudado as expressões,
a maneira de escrever as triggers, tá? Mudou também o parâmetro, a função que avalia isso, né, essa string. Então, agora ele aplica uma função chamada find. Aí aqui eu digo o host, o log, olha lá, procurando então pela palavra stopped, que vai ativar a minha trigger, tá? Mudou assim, mudou de nome, mas é a mesma coisa, né? E aqui ele ativa a trigger. A grande questão é que quando eu crio uma trigger, o que é esperado? Quando aquele evento deixa de atender a condição original, ele volta. Mas acontece que eu não tenho a condição original configurada, tá? Porque é log, tá? E a gente vai fazer assim, ó. Os eventos vão ser gerados de forma múltipla, não vai gerar um evento só. Para cada log que tiver stopped, eu vou gerar N eventos, né? Um para cada evento, tá? Ahn, e eu vou criar, então, uma expressão de recuperação, e aí eu já falo, deixa eu mostrar logo no Zabbix, para a gente economizar o tempo também. Eu crio, então, uma expressão de recuperação, vou voltar aqui, essa consulta é sempre enjoadinho, tá tudo bem. Então vamos lá, eu tenho dois carinhas aqui para consultar, tá? Depois eu vou mostrar o monitoramento de autenticação. Tá? Então, ok, eu monitoro todos os serviços. Então, este aqui foi o meu item criado, conforme a gente já tinha visto. Essa é a minha trigger, tá? Aqui a severidade não importa, é só um teste mesmo. Tá vendo aqui, ó, que eu comentei? No Zabbix 6 você tem agora a possibilidade de customizar o nome do evento também. Ele não precisa ser igual ao nome da trigger, tá? Mas se eu não colocar, ele vai ser igual. Então, a minha expressão está lá. A minha expressão de problema está gerada aqui. A minha expressão de recuperação, recovery expression, vai ser quando aquele mesmo item me retornar started, tá? Porque eu logo stop, started. Stop, start. Stop, eu gero problema naquele item. Started, eu gero um problema para aquele item. Assim, o started recupera o problema. Mas acontece que eu tenho itens dinâmicos, né? Eu não posso, por exemplo, quando o SSH parar e gerar um problema, stopped, eu não posso fazer com que o LDAP, tendo inicializado started, ele resolva o problema do SSH, né? Eu tenho que casar. Quando o SSH parar, eu preciso que, quando o SSH volte no started, seja fechado o evento do SSH, e não outro, né? É o óbvio, né? Mas é preciso ser dito também. Então, não gera um evento simples, como naturalmente se gera, eu gero um evento múltiplo, e eu permito a geração, perdão, o fechamento desse evento, caso uma determinada tag, aí entra o poder das tags nos Zabbix, coincida com uma determinada tag. Aqui é uma tag só, tá? Então, qual é a tag que vai representar o serviço, então? Entenderam? Quando o SSH para, eu preciso que a tag seja SSH. Quando o LDAP para, eu preciso que a tag receba o valor do SSH, do LDAP. E no started é a mesma coisa. Então, aqui, ó, no cadastro da tag, eu também utilizo uma expressão regular para que a tag stopped, nesse caso, poderia ser outro nome, tá? Poderia ser a tag kirikiki, tá bom? Receba o nome do serviço que parou. Então agora ficou um pouco melhor, tá? Então, me certificando de que todos compreenderam como essa coisa está sendo construída, tá? Agora, uma vez construído, em monitoramento de problemas, percebam que eu já tenho essa coisa funcionando, tá?
Ó, service, aqui user runtime directory, blá, 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 blá. Isso aqui é o valor da minha tag, ó. Ah, não vai, do user até o número 1000 aqui, é o valor da minha tag. Nessa linha aqui em questão, target sockets é o valor da minha tag, tá? E assim por diante. O que que a gente vai fazer aqui, tá? Propositalmente, perdão, eu vou parar um serviço systemctl muita calma nessa hora para não parar coisa que não pode. Tá, eu tenho aqui então um VSF TPD, tá bom? Um VSF TPD. E eu tenho também, deixa eu ver aqui. Que é o meu FTP, e eu tenho também um HTTP Server. Tá bom. Paulo, você vai parar o HTTP Server? Vou. Mas não vai sumir os ABICs ali? Aqui eu estou usando 3 máquinas, tá? Então o HTTP dos ABICs ele está em outra máquina. Então eu vou parar esses carinhas aqui, então, tá? Tomamos essa decisão. Stop VSF TPD, que é o serviço FTP, e um Apache 2, que não vai influenciar os meus ABICs, tá? É como se fosse um outro serviço qualquer. Eu vou parar esses 2 carinhas aqui. Tá bom. O que acontece agora? Eu vou atualizar aqui manualmente, que está em 30 segundos. Tá, o que acontece então é que eu tenho o VSF, que é o serviço FTP, parado, e o Apache também parado, além dos outros. Tá? Ok. Eu vou diminuir o zoom da tela, mas para que vocês possam ver aqui, ó, o seguinte. A tag shortened. Tá, não vai ter tanta diferença, mas tá bom. Aqui, ó. A tag stopped, que armazenou dinamicamente o valor do serviço que foi o HTTP, e aqui armazenou o serviço do valor do Apache. Bom, o que acontece agora é um pouco óbvio, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte troubleshoot. Eu vou alimentar esse serviço com o started, eu vou inicializar o serviço. E como o log é coletado de segundo em segundo, não vai demorar a gente perceber que um determinado serviço que corresponde com uma determinada tag foi resolvido. Enquanto o outro serviço, monitorado pelo mesmo item e avaliado pela mesma trigger, por não ter dado match naquela tag, tá? Ele continua problemático até o momento em que ele é recuperado, tá? Tá bom. E esse é isso é uma coisa, tá? Ok. Bom, Paulo, e esses outros carinhas aqui, tá? Isso aqui são serviços do sistema operacional que a gente nem vê, né, que a coisa está funcionando, que está parando, tá? Algumas coisas que acontecem dinamicamente pela própria administração do sistema operacional. Então, de repente, aqui fica um desafio para que os colegas analisem esse cenário e falam assim, eu vou melhorar aquilo que eu vi no webinar. Eu vou, por exemplo, fazer uma expressão regular onde eu possa cadastrar os serviços que me interessa monitorar. Aí eu coloco lá o HTTP, o SSH, blá, 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 e tudo que não corresponder àquilo, eu não quero ficar pegando esse monte de lixo, tá? Então, por hora, tá? Já que é só um ambiente de estudos, a gente fecha esses carinhas aqui
manualmente, mas nem precisaria fazer isso. Vai chegar um momento em que o próprio sistema operacional vai inicializar esses caras e eles vão sumir, tá? Enfim. Bom, acho que o primeiro recado está passado. A gente tem outro recado aqui, tá? Que é o seguinte, o troubleshooting a gente fez, tá bom, recuperamos, beleza. Aqui temos alguns desafios. Tá, baseado nesse insight, então, o que mais a gente poderia fazer, tá? Então aqui a gente tem monitorar autenticações que falharam e identificar possíveis tentativas de invasão a sistemas. Por exemplo, é uma coisa que pode ser feita. Monitorar quais e-mails foram enviados, mas não chegaram aos seus destinatários, para quem monitora a infraestrutura de e-mails, né? E-mails bounce, de e-mails de alguma outra forma retidos, e-mails, né? Que saiu da sua empresa, mas não chegou e você não sabe que não chegou, né? Por exemplo. E qualquer outra coisa que você consiga colocar num log, tá? Desde que você então tenha entendido que você tem que padronizar o formato do log. Um outro desafio, tá, que eu não trouxe para cá, mas fica para um próximo webinar ou para um treinamento adequado que vocês venham participar com a gente é, Paulo, e se a gente tivesse isso daqui, não seria o máximo? Olha só. Se eu tenho aqui um log server e eu tenho o host 1, o host 2, o host 3, o host 4, o host 1000, tá? Eu não preciso criar todos esses itens em todos esses hosts. Esse mesmo item com essa trigger em todos os hosts. Lembra do log do SNMP? Eu não posso monitorar de forma ativa, porque talvez eu não consiga instalar um Zabbix Agent para pegar o log do SNMP, mas o SNMP pode me gerar um log enviando para um servidor de logs. Então aqui vem uma coisa legal, ó, criar um servidor de logs, e esse cara não é o Zabbix, tá bom? Grava bem, não pode ser o Zabbix. O Zabbix não é um syslog server. Falei, tá bom? E configura esse dispositivo seu, uma máquina Linux, uma máquina Windows, um dispositivo de rede, um switch, um firewall, um roteador, uma impressora, para enviar informações para um log server. E com aquilo que você acabou de ver, monitorar um único arquivo com um único item, com uma única trigger, tudo que acontece no seu ambiente de TI inteiro, sem precisar muitos esforços para isso. Tá? Então, esse aqui é o desafio. E aí, trabalhar, é claro, as expressões regulares, etc. e tal. Bom, o próximo desafio, antes de abrir para perguntas, eu respondo aqui agora também, ó, monitorar falhas de autenticação. É o mesmo critério, a gente vai trabalhar com um arquivo de log que monitora especificamente os arquivos alf.log, lembrando, eu estou numa máquina Debian, existe o arquivo alf. Se não me engano, nas máquinas do tipo CentOS, Red Hat e afins, para quem gosta, ou é o Security Log, ou é o Security Log, ou é o Messages mesmo, que armazena essas informações de log, tá? Não me recordo. E eu vou buscar pelas falhas e pelo accepted em relação ao log, né? Ao uso de senhas, tá? Mesma coisa aqui. Bom, aí tem aqui uma trigger titânica, um negócio assim, né? Titânico, né? Para mim, titânico. E tá bom, aí eu criei a trigger e eu vou mostrar para vocês essa coisa acontecendo. Aqui é o arquivo de log do meu usuário, tá? Eu vou pegar aqui o log dos últimos 5 minutos para ficar bonitinho. Não tem nada, né? Tá bom, então agora a gente vai fazer um troubleshooting da seguinte forma, tá? Eu vou fazer uma tentativa de login no meu Zabbix, tá?
utilizando ali o usuário Joãozinho. Que coisa. Errei a senha. Estou errando a senha. Estou errando a senha. Bom, e eu vou errar quantas vezes forem necessárias aqui para liberar a tela. São 6 vezes de acordo com o Linux, tá? Mas isso pode ser modificado. E aí ele dá um erro fatal, assim, né? E aí eu não consigo mais. E olha só a mensagem que foi gerada no meu log, tá? Isso aqui é bastante importante. A autenticação falhou para quem? Um usuário inválido chamado Joãozinho, tá? Isso eu peguei da linha de log. A partir da máquina tal. Ah, legal. Então, e se eu fizer assim? Eu vou pegar a minha máquina, eu vou forçar, tá? Eu estou numa máquina qualquer, tá? Uma outra origem. E eu vou tentar acessar o Zabbix Server com um usuário chamado Joãozinho. Bom, tá certo. Ele não vai conseguir acessar. Eu vou gerar outros logs aqui de cima. Ó, eu tenho aqui uma tag que me devolve, então, o nome do usuário que está fazendo a tentativa inválida e a origem do acesso dele. Paulo, você não poderia ter colocado, assim como colocou aqui o Joãozinho, no nome do problema, do evento? Poderia, mas eu encontrei um probleminha que eu divido com vocês aqui também, que é a quantidade de caracteres ao escrever o nome de uma trigger, tá? Então, excedeu a expressão regular que extrairia isso, vocês viram que a coisa é bem grande, não coube ali naquele campo. Então, a nível de laboratório, eu me resumi no nome do Joãozinho, tá? Mas em outro local, que é a construção da tag, eu sinalizei de outra forma a origem e o usuário que tentou o acesso problemático, tá? Tá bom, agora a gente vai fazer o seguinte. E se eu tentar, então, com o usuário student, que é o usuário real, tá? Ele existe na minha máquina. Ah, mas eu não lembro a senha. Ah, mas eu não lembro a senha. Ops, lembrei a senha, tá? Então aqui eu tenho alguns registros do usuário student, que eu nem deu tempo de ver que deu falha, né? Ele já resolveu, durou poucos segundos aqui. Ele já resolveu, mas perceba que eu não tenho, nessa lógica de raciocínio, uma volta, uma resolução para o usuário Joãozinho, porque ele não existe. Isso pode ser um erro do administrador, porque está errando o nome do usuário, pode ser um brute force, um ataque de força bruta de uma máquina tentando vários nomes de vários usuários ao mesmo tempo, diversas vezes, tá? Então eu não vou fechar esse problema. Ahn, Algo que é importante para nós aqui. Eu errei a senha para o usuário student, que é um usuário real, a partir de uma origem que é o Zabbix Frontend, uma máquina B, né? Uma máquina B. Aí eu desisti, não consegui, mas acontece que eu lembrei, eu tenho que acessar a partir da própria máquina, de outra origem. Então,
eu vou fazer o seguinte, ó, já apareceu lá a minha falha, tendo como origem o IP 100.30. E agora eu faço uma tentativa errônea, de novo, para o usuário student, ele vai me gerar mais 2 erros, por exemplo, também. Vamos só ver esse erro acontecendo aqui. Pronto, ó, eu tenho 2 erros relacionados ao IP 100.30 para o usuário student, e eu tenho duas tentativas, por acaso são duas também, poderia ser mais ou menos, a partir de uma outra origem. Acontece que agora eu vou acertar essa senha. Bom, eu queria ter acertado, peraí. Acertei? Acertei. Ó, 4 problemas e agora uma tentativa bem-sucedida de acesso. Bom, aqui tem um problema e uma solução, né? Depende do ponto de vista. Talvez eu não devesse resolver o problema quando a origem era uma, mas resolvesse o problema quando a origem fosse a outra. Ou seja, de onde eu conseguia acessar, eu resolveria o problema. Percebam que eu resolvi o problema não importando a origem do meu acesso. Isso pode ser bom, ou isso pode ser ruim, porque pode ser que lá na outra origem haja uma tentativa, né, de invasão, que alguém conseguiu de algum outro lugar. Então, isso é uma questão de trabalhar, tá? Trabalhar a lógica e trabalhar a implementação. As armas estão aqui, o recurso está aqui, e agora a gente tem que trabalhá-los da melhor forma. Não podemos esquecer que os acessos indevidos do Joãozinho continuam lá. Ou eu resolvo eles manualmente, ou eu faço com que o meu gerenciamento de problemas ou incidentes, não pelos hábitos, tá? Apenas, mas a nível de processo da empresa, faça a devida investigação para que isso possa, de fato, não é chegar aqui e resolver o problema, né? Resolver por quê, né? Então, eu vou dar uma atualização em massa, vou fechar o problema, todos os 8 eventos, e vou colocar, não sei quem é, mas como é usuário inválido, vamos fechar, tá? Isso não é correto, né? Mas eu vou fechar, porque é só um laboratório, tá? Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês neste webinar. Faltam 4 minutos ali para a gente finalizar. E aí eu vou abrir agora para... vou ler aqui as perguntas, tá bom? Na missão de respondê-las na sequência. Ok, tem uma pergunta aqui do colega Pedro, que é o seguinte: quero saber se o Zabbix considera log aquilo que vem nativo do /var/log, né, do sistema operacional, ou somente aquilo que tem a extensão .log. Na verdade, o Pedro e colegas, tá? Eu vou responder ao vivo aqui mesmo, tá? Sem postar nada no chat. O que acontece é o seguinte: o Zabbix considera log qualquer arquivo que você diga para ele que é um log. Então, ele não trabalha com extensão .log, tá? Ele trabalha dizendo, você fala para ele, ó, esse arquivo aqui é um log. Esse arquivo tem 1000 linhas. Qual é o comportamento esperado pelos Zabbix? Ele vai varrer as 1000 linhas, criar um ponteiro
pelo tipo de monitoramento ser log, ele cria um ponteiro, e quando esse arquivo crescer, porque ele é um log, né? Ele vai começar da linha 1001 em diante. Tá? Então, quando a gente fala para ele que o arquivo X, né, o X-file, é um log, ele entende isso. Ele entende que vai ler o arquivo, criar um ponteiro e continuar lendo ele na sequência, à medida que ele for alimentado. Tá? O vídeo ficará disponível depois? Franklin, eu não sei se o Maurício está aqui com a gente, mas eu acredito que sim, porque está sendo gravado. Tá? Assim como o material vai ficar disponível para vocês depois também. Tá legal? Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Um colega anônimo perguntou se vai ser enviado um certificado de participação do webinar. Não. Infelizmente, para os webinars oficiais, que são eventos rápidos, né, a gente não gera, a Zabixia não gera certificados, tá legal? Infelizmente, não. Tá? Agora, o colega falou ali que é uma relação para atividade complementar para apresentar na faculdade. Então, vou dar uma dica. Se vocês acessarem, vou mostrar aqui bem rapidinho porque é interessante, tá? Se vocês acessarem aqui, ó, uma página portal.unirede.net, isso aqui vale para todos, tá? Nós promovemos um bootcamp em janeiro que está disponível para inscrição gratuita aqui, ó, tá? Então, são vídeos de aulas de Zabbix, tem 9 horas de duração e aqui a gente gera o certificado de participação. Assim como um treinamento básico de Zabbix gratuito também. Esse aqui eu não me recordo quantas horas são, mas esse aqui são 9 e já fala do Zabbix 6. Tá? Então, sintam-se à vontade. portal.unirede.net, cadastrem-se gratuitamente, assistam e peguem seu certificado de participação. O Rodrigo pergunta, pode monitorar logs de Docker containers, então também? Eu tenho Zabbix Server e Proxies como containers. Tudo aqui, nessa linha de raciocínio, Rodrigo, se o Docker gera log, você pode monitorar. Aqui eu chamo a atenção para o Zabbix Agent 2. O Zabbix Agent 2, que possui chaves específicas para monitoramentos de logs. Perdão, específicas para monitoramento de Docker, que eu quis dizer. Tá? Então, aqui em documentação, se vocês observarem, tá? Vai ser bem rapidinho aqui, ó. Isso aqui é interessante para todo mundo, ó. Configuração de itens, tipos de itens, ó, Zabbix Agent. Opa, não, errei aqui. É Zabbix Agent. E aqui eu tenho chaves específicas para o Zabbix Agent 2. Olha lá. Docker. Eu posso monitorar Docker de várias formas. Não me recordo se aqui ele monitora os logs do Docker, tá? Mas se não monitorar, se o Docker gera log, você monitora o log, tal como a gente fez aqui, e tá igual, tá bom? Ok, eu acho que foi, então, zeramos ali as perguntas, espero que vocês tenham gostado. Começamos 11h30, terminamos 12h32, acho que está no tempo. Obrigado a todos pela participação, espero que tenham gostado. Participem conosco dos próximos webinars. Tenham todos um excelente dia, uma excelente tarde. Obrigado. Maurício, contigo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Vou encerrar agora o evento. Também tenham todos uma ótima tarde.